Bom, e agora eu quero trazer a nossa primeira convidada do dia para a gente bater um papo aqui com ela, Rafaela Vitória, economista do Banco Inter. Rafaela, muito bom dia. Obrigada mais uma vez por estar aqui conosco. Bom dia a todos, obrigada pelo convite. Obrigada. Rafaela, eu queria falar com você, são vários assuntos, né? Mas o teto de gastos a gente tem falado muito, tem sido amplamente discutido também entre os economistas, que é uma situação, queria saber com você qual que é a situação que você descreve o governo perante a dívida pública federal, qual que é a sua leitura sobre isso? Hoje eu diria que o teto de gastos é uma âncora muito importante, né? Aliás, desde 2016 é a principal âncora fiscal que a gente tem para a nossa economia, e hoje ela ficou mais importante, mais relevante, considerando esse crescimento de gastos que teve e o aumento da dívida que foi muito significativo esse ano por conta da pandemia, né? Então, a gente começa a ver um desgaste, né, do teto, porque o crescimento das despesas, eles continuam, e a gente atrasou muito nas reformas, né? O teto foi feito lá em 2016, considerando que a gente faria reformas, né, ao longo desses anos. A gente fez a reforma da Previdência, mas ela demorou para sair, e a reforma administrativa ainda também não conseguiu sair do papel de um projeto, e essa discussão ainda vai longe ali em 2021. Então a gente chega nesse momento em que o teto de gastos, de fato, ele criou muitas amarras para o próprio governo funcionar, e hoje você começa a pensar em maneiras em flexibilizar o teto, ou seja, não conseguimos fazer as reformas, então vamos flexibilizar o teto. E essa incerteza tem levado ao aumento da aversão a risco, sim, por parte dos investidores com relação ao Brasil. A gente vê isso nos prêmios dos títulos de renda fixa, dos títulos do Tesouro, e vê isso também no próprio dólar, né? Eu acho que o Marcos colocou aí, a gente tem essa maior insegurança hoje lá fora com relação ao Covid, mas aqui dentro também a gente tem os nossos problemas que compõem, né, essa desvalorização do dólar que a gente viu nas últimas semanas. O teto de gastos ainda é muito importante. Eu acho que o maior esforço que precisa ser feito hoje dentro do governo, entre o governo e o Congresso, é tentar aprovar medidas que permitam que o teto continue funcionando, ou seja, medidas de corte de gastos, né? O próprio teto tem seus gatilhos que precisam ser regulamentados. A PEC emergencial é um instrumento que pode ser usado agora nesse momento para que se aprove esses gatilhos. Eles incluem redução de jornada e salário, inclui a proibição de reajustes, enfim, crescimento de promoções automáticas, novas contratações, e isso vai facilitar com que o governo reduza, né, alguns dos seus gastos para 2021 e abra espaço, eventualmente, até para o renda cidadã, que é uma necessidade de você fazer aí uma transição do auxílio emergencial. Mas, enfim, o teto, apesar das suas amarras e dificuldades, ele ainda é muito importante como âncora fiscal para dar um norte aí para os investidores de que a gente vai ter um equilíbrio fiscal aí no longo prazo. Uhum. O Rafael, e hoje será, né, a decisão do Copom, a gente estava falando sobre isso. Você acredita que vamos manter os 2%? Podemos ter um aumento da Selic ainda este ano? Qual que é a sua visão em relação à Selic? Eu acho que a decisão de hoje, ela tem um consenso, né, a manutenção dos 2% é um consenso aí de mercado, acho que tanto da curva quanto dos economistas, mas o mais importante que a gente espera do Copom é o comunicado, né, como que o Copom está vendo essa deterioração de risco das últimas semanas, entre a última reunião e essa, né, a gente aponta aqui alguns riscos, né, eu acho que a inflação é um deles, que piorou, o cenário para a inflação, ele está um pouco pior, nesse momento é uma alta de alimentos devido a um choque, e não deveria preocupar, né, a política monetária, porque um choque de oferta ele tende a ser passageiro. No entanto, se a gente combina esse choque de oferta, que também é causado pela desvalorização cambial, com um aumento do risco fiscal, a gente pode ter uma deterioração nas expectativas de inflação para o prazo relevante da política monetária, que é aí o ano de 2021. O Focus continua ali no 3,10, que ainda é abaixo da meta. A gente começa a ver algumas revisões recentes, indo para 3,30. A gente tem 3,30, e a gente Oi, começa a acho ver que algumas revisões. Desculpa, voltou. travou aqui, agora a gente conseguiu te acompanhar. Pode continuar. Então, a gente tem já algumas revisões para uma inflação um pouco maior em 2021, mas ainda não preocupante. Mas no caso, como a gente falou do teto fiscal, o Banco Central já vinha atrelando a política monetária, a política do forward guidance, à manutenção do regime fiscal, que é a manutenção do teto. Eu acho que nesse comunicado de hoje, ele pode ser ainda mais contundente nessa questão, que caso a gente realmente parta para um descontrole fiscal, a gente pode ter, sim, a inflação deteriorando.
e com isso a gente pode ter uma revisão do Forward Guidance. Legal. Até justamente a falar sobre essa questão do IPCA, que a capa de hoje do Valor Econômico, ela destaca justamente a disparada de preços em outubro e coloca ali um ponto de atenção na inflação. Então, você acredita que realmente o IPCA para o ano que vem pode vir maior, a inflação em relação aos números de agora? Qual que é a sua visão? Não, a gente ainda acredita que o IPCA para o ano que vem vai ficar dentro da meta. A gente está vendo um choque de inflação por conta de oferta e a gente tem forças deflacionárias ainda na nossa economia, né? A principal delas é a elevação da capacidade ociosa da economia, principalmente no mercado de trabalho. Então, o alto desemprego, ele ainda vai resultar numa pressão para baixo dos preços de serviços. Então, a gente ainda não vê uma contaminação e inflação saindo do controle. A gente vê, sim, esse risco fiscal e ele pode, ao longo de 2021, deteriorar as expectativas, mas nesse momento, esse choque de oferta, ele traz muito mais um incômodo, né? Principalmente porque os alimentos são um componente importante das classes sociais mais baixas, né? Então, a cesta de consumo das famílias com 1 a 2 salários mínimos, ela pesa mais por conta dos alimentos, mas a gente ainda acredita que é uma inflação passageira. Você tem, sim, forças deflacionárias fortes, principalmente a recuperação mais lenta de serviços e também essa elevação do desemprego. E eu vou acrescentar um novo ponto agora, que também vale a gente observar, que infelizmente é a segunda onda do coronavírus na Europa e nos Estados Unidos, que pode desacelerar esse processo de recuperação da economia global. A gente já vê o preço do petróleo caindo abaixo de $40 essa semana, a Petrobras já anunciou queda do preço da gasolina, a gente vê algumas commodities agrícolas também com reajustes para baixo. Então, a gente pode ter essa desaceleração econômica, impactando também em uma queda das commodities nas próximas semanas, dando um alívio aí para a inflação. Legal, olha só, eu vou pedir, Rafaela, para você aguardar um minutinho, que a gente ainda tem muito assunto para conversar, mas eu quero dar um giro agora, o mercado acabou de abrir, são 10 horas e 14 minutos, trazer a Débora para a gente ver como que está o Ibovespa aqui. A Débora trouxe notícias bem negativas do mercado lá fora e aqui dentro agora, aqui no Ibovespa, Débora. Infelizmente, Paula, não são nada boas as notícias, viu? Segue a tendência lá de fora, está caindo bastante o Ibovespa agora, cada vez mais cai agora 2,38%. Está aí nos 97.231 pontos, parece que a festa dos 100 mil pontos nossa aqui que o Saravalli deve a champanhe foi bem passageira e aí hoje está sendo um dia mais difícil. Lá fora os índices futuros lá dos Estados Unidos continuam em queda, Dow Jones caindo 2,24%, Nasdaq e S&P 500 caem uma média aí de 1,58% e aí a gente tem na Europa o mesmo movimento de queda. DAX na Alemanha cai 4%, ou seja, está um dia bastante difícil lá fora. O Ibovespa aqui abriu nessa tendência de queda seguindo aí as bolsas mundiais, Paula. Legal, Débora. Eu vou trazer o Marco aqui para a nossa conversa agora, junto com a Rafaela, para a gente continuar aqui o nosso bate-papo. Marco, eu imagino que você deve ter uma lista de perguntas aí para a Rafaela. Vamos começar aí. Vou te dar o direito aí de você fazer umas 5, 6 pelo menos. Bom dia, Rafa. Bom dia, Paula. Bom dia, Marco. Rafa, eu acho que eu sempre reforço assim, que a visão que o banco teve, né, que o Banco Inter teve, acertou muito antecipadamente no movimento um pouco menos pessimista, vamos dizer assim, em relação à economia brasileira. Talvez em relação à economia mundial, mas em relação à economia brasileira, né? Então, vocês acertaram e saíram muito na frente. Agora sim, eu acho que a gente tem essa visão assim num tom um pouco mais otimista, né? A gente partilha muito dessa opinião. Mas no curto prazo, a gente tem uma soma de fatores, né? A gente tem a inflação aqui de alimentos, a gente tem as eleições nos Estados Unidos, mas municipais aqui também. Talvez até a gente conversou com um analista político essa semana, que talvez a gente tinha pouco ambiente para reformas, enfim. Você acha que o curto prazo vocês ficaram um pouco mais cautelosos, esse é o tom? Ou vocês seguem otimistas, no sentido que você falou até que pode ter uma revisão das expectativas para 2021, até para deixar um alerta em relação a crescimento econômico, mas ao mesmo tempo, se a gente olhar no micro, né, nos balanços que estão sendo divulgados, né, não só o Banco Inter, mas outros balanços aí vindo bastante fortes, né, as expectativas são boas para essa temporada de balanço. Como é que a gente consegue ver esse curto prazo contaminando as expectativas para 2021, né? Ou ainda não, ou ainda a gente segue num tom otimista? Como é que está a visão do banco, se vocês revisaram alguma coisa de 1 a 2 semanas para cá, né?
Bom, Marco, a gente continua vendo no curtíssimo prazo, vamos dizer assim, uma melhora da economia, né? A gente teve um terceiro trimestre muito bom, como você falou, refletido aí nos balanços e refletido nos dados econômicos. A gente teve os dados de crédito divulgados pelo Banco Central na segunda-feira, mostrando um excelente crescimento da concessão de crédito no sistema financeiro nacional e esse crescimento foi no mês de setembro, né, e ele dá o tom do que a gente está vendo no mês de outubro, que já é o quarto trimestre, né. A gente também tem acompanhado o varejo, né, eu acho que lá no Inter agora a gente tem essa visão, né, não só do banco, do sistema bancário, mas o fato da gente ser uma plataforma e acompanhar bastante o varejo, a gente vê esse movimento do varejo ainda bem forte para o mês de outubro. A gente vai ter Black Friday, a gente está vendo os lojistas se preparando para o Natal, a gente acompanha fundos imobiliários, os gestores de fundos de shopping estão bastante animados com essa retomada. Então, nesse curto prazo, a gente está vendo um terceiro trimestre que foi muito bom e um quarto trimestre também bastante positivo. Eu acho até que as notícias ruins de hoje, elas estão ligadas ao aquecimento da atividade um pouco mais forte que todo mundo esperava, né? Então, falta insumo na indústria, essa inflação um pouco mais alta, por conta dessa demanda um pouco melhor. Muito diferente do hemisfério norte, a gente está com um processo de redução da contaminação da Covid, isso está permitindo um aumento da mobilidade, um aumento da confiança, porque as pessoas ainda vêm do auxílio emergencial, e muitas pessoas também voltando ao trabalho, retornando às suas atividades. Então, em geral, esse é um momento positivo da recuperação econômica, né? Ele poderia ser usado para a gente entrar em 2021 com uma perspectiva ainda mais positiva, né? Infelizmente, a gente fica um pouco mais cauteloso, sim, para 2021 por conta do balanço de riscos, né? Não necessariamente a gente ainda não fez nenhuma revisão, né, e não necessariamente a gente vê ainda algum impacto imediato no desempenho da economia em 2021, mas a gente vê, sim, um balanço de riscos um pouco pior. Essa necessidade de você acertar o orçamento para 2021, sendo que o Congresso a gente não aprovou nem a LDO, né, a PEC emergencial e a proposta de lei orçamentária vai ficar para janeiro, que são eventos raros, né, normalmente o Congresso gosta de votar aí o orçamento antes de sair de recesso, parece que a gente vai entrar em janeiro com o orçamento ainda indefinido, isso vai continuar gerando essas incertezas, né, até que ponto que essas incertezas vão bater nos agentes econômicos e fazer com que as pessoas pisem no freio, a gente não sabe ainda. Obviamente que compõe um pouco com os riscos de fora também, né, como eu falei da Covid, esse dólar mais impactado, então eu diria que a gente está um pouco mais cauteloso, sim, vendo um balanço de riscos um pouco pior para 2021. Legal, Rafael, eu acho que o Marco vai ter mais perguntas, mas antes eu só queria fazer uma pergunta aqui, que o pessoal está interagindo bastante com a gente, quero agradecer a audiência de todos vocês que estão aqui acompanhando a BMC News, vai mandando as suas perguntas aqui pra gente. Olha só, Rafaela, o Silvio Pinto, ele fala o seguinte: Rafaela, você não acha que discutir teto de gastos é um absurdo? Num país sério jamais teríamos essa discussão. Não, eu acho um absurdo a gente pensar em não ter um teto de gastos num país como o Brasil, né? Eu sou muito defensora do teto, eu acho que a gente não tem políticas públicas disciplinadas ainda, né? Eu acho que vem melhorando nos últimos anos, mas a gente já passou longos anos crescendo gastos, as pressões políticas são só por aumento de gastos, e aumentos de gastos permanentes, né? Que levam para o futuro esse crescimento que não para. Então, não, o Brasil precisava de um teto para colocar um norte, para que os políticos parem para pensar, juntamente com a sociedade, e repensar aonde que a gente quer distribuir, né, esses gastos públicos, né, e hoje o teto mostra exatamente isso. A gente quer fazer um renda cidadã, que eu acho bastante válido e necessário nesse momento de crise, né, fazer a transição do auxílio emergencial, mas a gente precisa reduzir gastos de outro lado, e implementar de fato o teto salarial no servidor público, reduzir gastos com a folha, reduzir programas que são ineficientes. Então, o teto de gastos é importante para fazer com que a gente consiga remanejar e melhorar a qualidade dos gastos brasileiros. O Brasil gasta muito e gasta mal, né? Como o Marcos Lisboa já colocou isso tão bem várias vezes, e a gente precisa colocar um limite nisso, né? Então, sim, o teto de gastos ele é muito importante, apesar das suas amarras, apesar das necessidades que a gente vai ter de investimento, só assim a gente vai ter uma previsibilidade da dívida pública que vai resultar em juros baixos, inflação baixa, e a gente possa, sim, retomar o investimento no Brasil com mais sustentabilidade. O Rafa, só assim, me corrija se eu estiver errado, mas eu acho que
a caixinha de Equity Research também está sob sua responsabilidade, né? Então, eu vou, se for essa informação mesmo, vou somar duas informações aqui, né, para a gente unir aí o macro com o micro. Mas a gente viu o Santander divulgando o resultado e aí também falando um pouco de Banco Inter, um pouco de expectativa. Como é que a gente consegue ter essa leitura? Porque vieram, de certa forma, alguma ponta positiva na linha de crédito, né, das carteiras, enfim, olhando um pouco para o Santander. Mas também ficou aquela dúvida, ontem as ações reagiram muito mal. Como é que a gente consegue ter essa leitura? A gente tem expansão das carteiras de crédito agora para o final do ano, para 2021, mas a inadimplência ainda, enfim, as provisões ainda tem uma incerteza muito grande se é suficiente ou não, ainda pode piorar antes de melhorar. Como é que você está vendo essa conjuntura para o setor financeiro como um todo? Tem expansão da carteira, mas ainda com uma qualidade baixa, está melhorando, enfim, como é que é a leitura, olhando o Santander um pouco para os dados do setor, né? O setor financeiro ele passa por um momento de bastante transformação, né? E várias frentes, né? A gente tem taxa de juros na mínima histórica, a gente tem uma digitalização, né, do sistema bancário com a agenda BC hashtag, que vem com uma modernização e um aumento da competição, e a gente teve esse momento de crise aguda, né, que obviamente eleva a preocupação com a inadimplência. Sim, a caixinha de Equity Research está lá com a gente, né? Eu toco toda a área de research do banco, macro, equity, crédito, fundos imobiliários, a gente tem uma equipe grande ali acompanhando todas as classes de ativo. O que a gente vê do setor bancário hoje, e aí eu posso falar mais pelos dados do Banco Central, né, do setor agregado como todo, a gente só teve aí o balanço do Santander que divulgou, a gente ainda não viu todos os balanços, mas de fato a gente viu sim esse crescimento da concessão de crédito, isso é positivo, né? Então, para os bancos, esse crescimento da carteira de crédito tende a trazer mais receitas. Isso é positivo para a economia e positivo para o setor, né? Então, essa retomada do crédito é bastante interessante, ela acontece tanto na PJ quanto na PF, então, tanto na pessoa jurídica, e pequenas empresas, acho que foi um destaque que a gente até comentou no nosso relatório, as pequenas e médias empresas têm um crescimento também de crédito, concessão de crédito mais significativo até que o das grandes, né? Apesar de várias críticas. Então, a gente vê esse crescimento na pessoa jurídica e viu também uma retomada da pessoa física, né, no cartão de crédito. Então, à medida que o varejo vem retomando, as pessoas voltando a consumir, o crédito pessoa física também volta. O que a gente não viu ainda nos dados do Banco Central é a inadimplência. Eu concordo que o risco de inadimplência numa crise como essa, ele aumente, mas o fato é que, nesse momento, a inadimplência ainda não apareceu para o sistema como um todo. Eu acho que o processo de injeção de liquidez que o Banco Central fez, através de linhas especiais, permitindo rolagem de dívida, ele vem melhorando a possibilidade de renegociação, de refinanciamento, e isso impede a inadimplência de aparecer. Por um lado, ele impede a inadimplência de aparecer hoje, ela pode aparecer lá na frente. Por outro lado, ele impede a inadimplência de aparecer e, de fato, quando a economia retoma, aquela inadimplência não vai existir, né? Que é muito dos defaults e calotes que a gente vê em crises, é quando seca a liquidez. Então, você ter liquidez no sistema é muito importante para que você evite as empresas de quebrar, empresas que vão continuar retomando ou tendo suas atividades depois quando a crise passa. Mas eu acho que ainda tem essa preocupação, sim, com o balanço dos bancos, que ponto que a gente vai voltar a ver essa inadimplência, mas a gente parte de uma inadimplência tão baixa hoje, que não me preocupa muito. Eu acho que a gente ter um pouco mais de inadimplência lá na frente, ela simplesmente vai voltar ao normal, e não necessariamente eu vejo como um risco aí para os bancos. Legal. Rafaela, eu vou pedir que você espere a gente rapidinho, a gente ainda tem mais algumas perguntas para você, mas a gente vai fazer um rápido intervalo, dá tempo de você correr aí no nosso chat, vai mandando as perguntas aqui pra gente, que a Rafaela vai responder no próximo bloco. Também temos Guilherme Carter no próximo bloco e o Marco Saravalli aqui com a gente. A gente volta muito rápido, não saia daí. Legal, Rafaela, eu vou pedir que você espere a gente volta muito rápido.
São 10 horas e 28 minutos, estamos de volta aqui na BMC News. Quero agradecer a audiência de todos vocês. Estava aqui agora no intervalo, lendo rapidamente aqui alguns comentários. Olha só, a Thaisa falando, Rafaela, vitória ótima, muito clara, objetiva, parabéns pela entrevista. Diógenes falando, BMC News, hoje na TV, na tela grande. Que legal tá assistindo a gente lá na tela grande. Obrigada, Rui das Neves também, bom dia. Muita gente participando aqui com a gente. Gente, muito obrigada pela audiência. Não esqueçam de colocar o like aqui. E eu quero voltar agora com a Rafaela para fazer mais uma pergunta ali para ela antes da gente se despedir. Ô, Rafaela, como que na sua opinião fica a questão da agenda de reformas com essas incertezas? Você acha ainda que o mercado poderá cair ainda mais caso a gente não tenha uma sinalização clara das reformas? Olha, eu acho que já está no preço no mercado hoje que as reformas não vão sair tão cedo, né? Eu acho que a gente já coloca isso na expectativa de que mesmo, acho que a grande proposta de reforma que a gente tem hoje, eu diria que é a PEC emergencial, juntamente com a votação, né, do orçamento para 2021, ela vai acontecer só depois das eleições. Então, a gente deve sim entrar em dezembro ainda sem uma definição para essas reformas. Eu acho que, em paralelo, a gente pode até ser surpreendido de maneira positiva. Existem pequenas reformas que estão na agenda do Senado aí, mesmo nesse período de eleições, autonomia do Banco Central, a lei do gás. A gente pode ter algumas pequenas surpresas de algumas agendas econômicas andarem nesse período. Mas grandes reformas, eu acho que é um debate complexo, tanto a reforma tributária como a reforma administrativa, e eu acho que vai ficar mesmo para 2021, e o mercado já não conta com nenhuma grande aprovação para esse ano. Rafaela, rapidamente, eu queria falar também um pouquinho sobre a questão do pacote de reformas lá dos Estados Unidos. A gente falou muito sobre isso. No começo estava uma expectativa muito grande, o mercado realmente acabou ficando muito ansioso. Depois entendeu que muito provavelmente esse pacote não vai ser realmente aprovado agora, vai ficar para as próximas semanas. Na sua opinião, você acha que, diante disso, o mercado já precificou? Qual que é a sua visão em relação a esse pacote de estímulos americano? Eu acho que o pacote vem, né? Não tem como, até porque agora com a segunda onda mostra mais essa preocupação de você ter mais estímulos para a economia americana. De fato, existe uma incerteza com relação à eleição, né? Apesar das pesquisas apontarem para uma grande vantagem para o Joe Biden, eu acho que o mercado está ansioso, sim. Há 4 anos atrás, as pesquisas também apontavam a vitória da Hillary Clinton e teve uma surpresa. Então, eu acho que, nesse sentido, o mercado vai esperar para ver, acho que o próprio Congresso espera para ter essa definição melhor. E, além da definição presidencial, existe também uma definição no Senado, né? Eu acho que no Congresso, na Câmara americana, a maioria dos democratas deve continuar, mas existe também essa discussão no Senado, se os republicanos vão conseguir manter a sua maioria ou vão perder. Hoje está ali bastante indefinido esse resultado. Isso pode sim ter um grande impacto no futuro de algumas políticas econômicas nos Estados Unidos. Então, acho que por conta disso, o ideal é realmente esperar passar a eleição para avançar com qualquer outra medida, porque uma medida de estímulo agora, ela tem que ser combinada com medidas futuras, de provavelmente aumento de impostos, enfim, a economia americana também vai precisar passar por um ajuste fiscal eventualmente, né? Então, um redirecionamento de como isso vai ser feito também precisa ser dado aí para o mercado. Eu acho que nesse momento o mercado está mais inseguro por conta mesmo da Covid e do impacto econômico do que do resultado da eleição. Eu acho que tendo essa definição, o pacote deve andar e deve ser aprovado. Rafa, deixa eu só fazer uma última pergunta que não é exatamente de economia,
mas até utilizando o Banco Inter como um exemplo, mas sem falar de números do banco, enfim, em si, mas a gente está vendo esse setor, o nosso setor aqui financeiro muito aquecido, né? Fusões, aquisições, fintechs, né? O Banco Inter aí com o Super App, atuando em várias frentes, né? Unindo também essa análise, como é que isso traduz isso para o cliente, para o consumidor, na medida que a gente tem, de certa forma, novas empresas, mas a gente também tem custos mais baixos, né, mais produtos acessíveis, a própria bancarização, né, nesse processo de muita gente que não está no sistema. Falar um pouco disso, se você quiser citar o exemplo do Banco Inter ou até de outras empresas, enfim, mas não necessariamente citando nomes, mas como é que isso pode trazer um benefício que eu chamo, os economistas, né, falam muito de externalidades, né? É um benefício para a sociedade como um todo, né? A economia fica mais eficiente, com menos custos, enfim. Como é que a gente consegue traduzir isso para a sociedade como um todo, né? Quais são os grandes benefícios, né, desse movimento? Sim, Marco, acho que é uma grande transformação que a gente vê no setor. Obviamente, outros setores da economia passam por essa transformação também, mas o setor bancário, ela é bem significativa. A pandemia acelerou vários movimentos que a gente já vinha e a gente vem atuando, né, como protagonista aí, nesse mercado, que é você transformar, né, a relação entre o cliente e o banco, né? Eu acho que essa questão da digitalização, do avanço de uso de tecnologia, ela melhorou muito as relações de tanto investidores quanto, né, credores, do seu relacionamento com os bancos, né? E a pandemia mostra isso, para que agências, né, para que sistemas burocráticos, enfim, se você pode fazer tudo com mais rapidez e mais facilidade online, e também com menos taxas e menos tarifas. Então, você tem um ganho de produtividade, sim, no setor, né? A gente vê isso pelo banco, né, com o número de funcionários que a gente tem, quantos milhões de clientes a gente consegue atender, né, com um custo bem menor comparado com grandes bancos, né? E isso se traduz, sim, em menos tarifas, né, obviamente em tarifa zero aí para o cliente. Isso se traduz na economia também como um ganho agregado. Um bom exemplo que a gente tem agora vai ser a entrada do Pix, né? O Pix, que é esse novo método de transferência eletrônica de recursos entre contas que o Banco Central está patrocinando, ele é fantástico, né? É um sistema que já é usado em outros países, né? Como a China, a Índia, que você faz leitura de QR Code e transfere imediatamente recursos. Ele é muito mais ágil e rápido que uma TED, que um cartão de débito. Você pode fazer via celular, e ele vai ter um custo praticamente zero, né? Então, se você pensar o ganho que a economia vai ter no próximo ano, né? A gente já tentou fazer essa estimativa aí de quantos bilhões aí, é um pouco incerto, né? Talvez demore um pouquinho para a tecnologia pegar, talvez a tecnologia pegue de maneira muito rápida, e isso é um ganho para todos, né? Principalmente para o consumidor, que pode usar aquele recurso, aqueles R$10 que ele pagava, né, para transferir uma TED, ele vai usar para fazer uma outra aquisição, eventualmente até um outro investimento. Então, o sistema bancário, ele se modernizou rapidamente com a pandemia, isso já vem se refletindo, né, em serviços melhores, na experiência do usuário melhor, numa agilidade melhor, e isso é muito positivo. E eu coloco por trás disso não só, né, as iniciativas de instituições como o Inter, mas também iniciativas do próprio Banco Central. A gente percebe uma mudança no Banco Central desde da mudança de governo em 2016, que continua agora, que é o Banco Central trabalhar por essa agenda, né, a agenda BC+, agora a agenda BC#, e o Banco Central, ele trabalha junto com o sistema hoje para avançar nessa modernização, né. Obviamente que por trás dos objetivos do Banco Central está estimular a competição, né, o setor bancário é um setor ainda concentrado, e com isso com altos custos, então o Banco Central tem esse objetivo, mas por outro lado, a gente que é atuante do mercado vê isso com enormes possibilidades de você crescer, né, de você desbravar um mercado dominado por grandes players, através de novas tecnologias, novas maneiras de oferecer aquele serviço, né, bancário, aquele serviço financeiro, que é muito mais rápido, muito mais ágil, e de certa maneira a gente vê também, pela experiência do usuário, como eu digo, mais prazeroso, né, o cliente que tem prazer em ser seu cliente, né, que era uma coisa que você não via com grandes bancos, né, e a gente
gente recebe todos os dias essas mensagens, né, de pessoas que adoram, né, ter conta no Inter e fazer movimentações e fazer uma compra e ter um cashback. Então, você coloca para o consumidor como um serviço, não um serviço essencial, um serviço burocrático e chato, mas como um serviço que ajuda, né, no dia a dia dele. Então, eu acho que sim, o setor bancário vem crescendo. Aí você pergunta por que as ações de alguns bancos sofrem. Eu acho que faz parte, né, de um processo que você vai ter mais competição nesse segmento, e aí não só com o Inter, né, com outros players que atuam no setor de pagamentos, no setor de microcrédito, e sim, você vai ter mais concorrência e os bancos precisam se reinventar, ou a gente vai ver uma redução, sim, de retorno naquele patamar que você via no passado. Eu acho que é um mundo diferente, um mundo mais competitivo hoje, mais desafiador para os grandes bancos. Rafaela, a gente agradece imensamente a sua participação aqui na BMC News. Muito obrigada. Bastante gente elogiando aqui, sempre uma aula. Muito legal conversar com você. Muito obrigada, viu? Volte sempre. Obrigada a vocês e até a próxima. Até.